Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 20 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 251 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 2 do livro do Apocalipse. Já dissemos no dia de ontem que este livro foi endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor que estavam sob o cuidado apostólico do apóstolo João, numa época de perseguição da igreja, e um livro destinado a assegurar a igreja da vitória no Senhor Jesus Cristo, apesar das suas perseguições. Por isso Jesus faz uma apresentação de si mesmo muito gloriosa no capítulo 1, descrevendo as suas vestes, os seus olhos, os seus pés, os seus cabelos, e tudo o que é dito a respeito do Senhor Jesus tem uma perspectiva muito gloriosa a respeito dele, a fim de que a igreja entenda que de fato serve a um Deus vivo e soberano. No capítulo 2 nós vemos o início de uma série de cartas que serão endereçadas, uma carta para cada uma das 7 igrejas. O número 7, como dissemos, é simbólico e nos ajuda a entender que estamos pensando aqui no livro de Apocalipse para a igreja de todas as épocas, a mim e a você, mesmo hoje, tantos anos mais tarde. E aqui então nós temos nas 7 igrejas ilustrações de diversos tipos de dificuldades pelas quais uma igreja pode passar, diversas promessas que são feitas às igrejas, elogios e críticas, e a descrição do Senhor Jesus sendo feita nos aspectos mais gloriosos possíveis. Você nota, inclusive, que no capítulo 2 o que nós temos é simplesmente a divisão em partes daquilo que foi dito de uma vez no capítulo 1. Melhor dizendo, a apresentação de Jesus no capítulo 1 é feita de forma completa. E quando Jesus escreve às 7 igrejas, as cartas que estão registradas nos capítulos 2 e 3, essa descrição completa do capítulo 1 é como que polvilhada, é como que distribuída um pouquinho para cada uma das cartas. Eu estou mandando para você 2 imagens. Uma delas se chama microestrutura, e nessa imagem você pode ver uma comparação clara entre aquilo que é dito de Jesus no capítulo 1 e aquilo que é dito de Jesus nos capítulos 2 e 3. E você pode ver que as diversas descrições de Jesus em cada uma das cartas, elas têm o seu fundamento naquilo que já foi dito de Jesus ali no capítulo de abertura do livro, o capítulo de número 1. Também estou enviando a você uma figura que se chama cartas. E nessa figura eu procuro esboçar para você a realidade de que a estrutura de cada uma das 7 cartas, 4 delas estão no capítulo 2, 3 delas estão no capítulo 3, a estrutura de cada uma dessas 7 cartas é muito semelhante. Primeiro é anunciado o destino ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna. Depois Jesus se auto-apresenta. Estas coisas a quem diz é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou então, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou então, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E assim vai. E Jesus se apresenta em cada uma dessas cartas de maneira diferente. No entanto, como você poderá ver no capítulo, na figura anterior, a microestrutura, em cada uma dessas descrições você encontra paralelos com aquilo que foi dito de Jesus no capítulo 1. Na maioria das vezes, Jesus faz um elogio à igreja e incentiva a igreja a permanecer naquilo que ela está acertando. A única igreja que não recebe elogio algum é a igreja de Laodiceia. No entanto, o Senhor Jesus também condena algumas condutas das igrejas. Quase todas elas recebem uma condenação, à exceção das igrejas de Esmirna e de Filadélfia. Em seguida, como uma ameaça e uma advertência para o perigo de permanecer naquele erro que Jesus condena, ele dirige às igrejas uma palavra de advertência, uma palavra de repreensão. Dá uma exortação à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Um elemento presente em todas as epístolas. E ele faz uma promessa. Ao vencedor, ele vai fazer o quê? Ele vai dar que se alimente da árvore da vida, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, vai dar a essa pessoa do maná escondido, e assim vai. Você percebe, portanto, que essas cartas, essas 7 cartas, ou seja, o conteúdo dos capítulos 2 e 3, nada mais é do que a aplicação de maneira tópica, de maneira específica para cada uma daquelas 7 igrejas, das verdades que são ditas a respeito de Jesus no capítulo 1.
com uma palavra de elogio, mas também de condenação, com uma advertência e com a exortação para que a igreja atenda às palavras do Mestre. É também muito bonito reparar que, em alguns momentos, a descrição que Jesus faz de si mesmo está altamente ligada à promessa que ele faz ou até mesmo ao problema que a igreja enfrenta. Veja, por exemplo, como é o caso na igreja de Esmirna. Ele diz assim, que estas coisas quem está dizendo é aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas tornou a viver. E então Jesus diz, quem esteve morto e tornou a viver é aquele que diz para você, seja fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida. E quando ele faz a promessa, ele diz assim, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Isso então nos faz ligar a autoapresentação de Jesus com a advertência que Jesus faz à igreja e com a promessa que Jesus faz à igreja. Outro exemplo vem na igreja de Pérgamo, carta que começa no versículo 12 do capítulo 2. Você vê que Jesus se autoapresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele condena a igreja porque a igreja tem entre eles ali pessoas que sustentam doutrinas heréticas, como a doutrina de Balaão e a dos nicolaítas. E ele diz, inclusive, quando vai advertir a igreja, que vai pelejar com a igreja e com os hereges em particular, com a espada da sua boca. Então você percebe todas essas conexões. E então, meus queridos, não há grandes coisas a acrescentar no comentário, a não ser alguns detalhezinhos que muitas vezes nos ficam despercebidos. O que seria a doutrina dos nicolaítas? Ao que tudo nos indica, conforme vemos no verso 14, sendo mais explicado, e também no verso 15 do capítulo 2, parece-nos que a heresia tratada aqui é a mesma, de gente que estava oferecendo ao povo de Deus algumas tentações na tentativa de tirar o povo de Deus do caminho correto, como foi que Balaão fez lá no Antigo Testamento, no livro de Números, para que Balaque pudesse obter vitória sobre o povo do Senhor. Nós vemos, por exemplo, que no capítulo 2, verso 13, quando Jesus escreve para a igreja de Pérgamo, ele diz que o trono de Satanás está ali naquela cidade. Isso porque lá naquela cidade estava um dos mais antigos templos da Ásia Menor que eram dedicados ao culto ao imperador. O trono de Satanás, então, se referia a esse lugar. Outras coisas que poderíamos destacar aqui nesta carta tem a ver com o maná escondido que você vê mencionado aqui no versículo 17, na carta à igreja em Pérgamo. Não sabemos bem o que isso significa. Pode ser que o pote de maná, que guardava um exemplar daquele pão que choveu do céu lá no deserto, esse maná ficava escondido dentro da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo. Pode ser que o Senhor estivesse falando que ele iria alimentar as pessoas com aquele maná precioso. E pode ser que ele estivesse fazendo uma referência a uma lenda judaica, alguma coisa que se tornou meio que fictícia entre os judeus, de que o profeta Jeremias escondeu a arca, escondeu maná, quando Nabucodonosor estava para destruir Jerusalém. Nós não sabemos, aqui é meio difícil de dar esses detalhes. E a pedrinha branca com um nome novo escrito também é um detalhe bastante curioso. Pode ser que se refira a um costume de entregar uma pedra branca para quem fosse absolvido num processo judicial. Pode ser que o ponto maior seja o nome novo, que aponte para a nova realidade, a nova vida que teremos. E o fato de que ninguém conhece esse nome significa que ninguém exerce autoridade sobre nós, a não ser aquele que nos dá esse novo nome, que apenas ele conheceu, que nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo. Então você percebe que aqui nós temos alguns elementos que de vez em quando nos deixam a compreensão da passagem um pouco mais difícil, mas que no geral nós podemos entender claramente. Capítulo 2 e capítulo 3, as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas, nada mais são do que a aplicação da visão gloriosa do Cristo ressurreto, vivo, soberano, conforme é descrito no capítulo 1, à realidade local de 7 igrejas que enfrentam problemas sérios, que têm perseverado, que quase todas elas inclusive são dignas de elogio e que estão recebendo exortação para que prossigam, mesmo num contexto de perseguição. Basicamente é isso que temos a dizer a você. Na
segunda-feira, se Deus assim permitir, vamos trazer algumas informações adicionais do livro para você e explicar, quem sabe, algum elemento mais específico dessas 3 cartas que nos restam. Por ora, o que é importante entendermos? Estamos falando do Cristo glorioso do capítulo 1, escrevendo as 4 realidades, que vão se tornar 7 quando lermos o capítulo 3, as 7 realidades específicas e dizendo, olha, eu estou ciente do que acontece entre vocês e estou exortando vocês a permanecerem firmes, faço minhas promessas e exorto vocês a deixarem os pecados de vocês e contra isso faço também as minhas ameaças. Isso é o alerta para nós. Nós que somos a Igreja de Jesus, mesmo que sejamos perseguidos, precisamos entender que há promessas maravilhosas aguardando por nós. E quando estivermos seduzidos, precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus também peleja contra aqueles que se desviam dos seus caminhos. Porque ele vai dizer lá no final do capítulo 3 que ele repreende e disciplina a quantos ama, no verso 19. E essa então a abordagem que gostaríamos de dar a essas cartas. Oro para que você seja abençoado no estudo delas e desde já o convido para estudar amanhã a carta à igreja em Éfeso. É o que nós vamos pregar, se Deus assim permitir, no culto de amanhã à noite. Capítulo 2, versos 1 a 7, quando então ofereceremos a você mais alguns detalhes para a compreensão deste capítulo. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a vivermos como Tua igreja, como uma noiva que está preparada e ansiosa por receber o seu noivo. Ajuda-nos a zelar para que a tentação não nos seduza, a viver em fidelidade e a estarmos atentos às correções que precisamos fazer em nossa vida. Ajuda-nos também, Pai, a não desanimarmos e termos os olhos colocados nas promessas tão gloriosas que o Senhor nos faz. Obrigado pela riqueza de detalhes e de maneiras de enxergar o nosso Cristo vencedor que este livro nos proporciona. E abençoa-nos no seu estudo. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.